Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a todos nós. Um estudo feito anos atrás disse que a nossa distância até qualquer pessoa do mundo são 6 pessoas. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, eu conheço alguém, que conhece 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 o presidente da República. Entendeu? Então, entre eu e o presidente da República, existem 6 pessoas. Preciso me comunicar com uma, com a outra vai comunicando. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Mais ou menos isso. Aí, depois, com a chegada da internet, com a globalização, alguns defendem que a nossa distância hoje, para qualquer pessoa, são apenas 4 pessoas. Entre nós e uma pessoa famosa, por exemplo, 4 pessoas. Entre nós e uma pessoa que a gente vê na internet, 4 pessoas. Né? Engraçado. O mês passado, eu abri o Face e tinha a sugestão da minha vizinha, minha nova vizinha, eu moro nessa casa há poucos meses, tinha a sugestão da amizade da minha nova vizinha, e quando eu olhei, estava escrito que ela tinha um amigo em comum comigo. Eu falei, como assim? Aí eu fui olhar e ela tinha uma amiga, no caso, em comum comigo. E essa amiga, minha amiga, é amiga dela até há muito mais tempo do que minha amiga. Então, eu nunca ia associar essas 2 pessoas, porque elas vivem em 2 universos distantes, mas elas são amigas há anos, entendeu? Tá entendendo o que quer dizer? Isso acontece, não foi a primeira vez, acontece com uma certa frequência. Você pega lá uma pessoa na internet e vai ver, ela está muito mais próxima de você do que você pensava. No tema do nosso vídeo de hoje, fala do privilégio que nós temos de conversar com Jesus, sem ninguém nesse meio, sem intercessores, né? Sem os santos para nos ajudar, sem Maria para nos comunicar. A nossa distância para Jesus não são nem 4 pessoas, nem 3, né? Nós falamos com ele diretamente. É engraçado que vira e mexe alguém fala, o que você perguntaria para Deus se você pudesse falar com ele? Essa pergunta é uma pergunta, parece bonitinha, filosófica, mas ela, no fundo, ela tem muita incredulidade, porque nós podemos, não tem o se nós pudéssemos, nós podemos falar com Cristo agora mesmo. E nós podemos falar com Cristo a qualquer hora. Ele pode atender a nossa oração aqui no Brasil, ao mesmo tempo que ele atende a oração de um japonês que mora lá no Japão. Ele não precisa de tempo para separar. Primeiro eu vou ouvir isso, depois, né? Como se tivesse uma fila, ou como se nós pegássemos uma senha para conversar com ele, o que já seria bom. Mesmo que nós tivéssemos que pegar uma senha, não seria a mesma coisa, mas, puxa, eu tenho uma senha para falar com o Rei do Universo. Quantas pessoas ficam felizes de poder falar com alguém famoso? Às vezes um jogador de futebol, ele faz um gol e ele corre para a torcida e abraça, e ali todo mundo se abraça o jogador ali, não consegue nem conversar com ele, mas que alegria, né? Não vai chegar em casa, vai contar para todo mundo, vai contar para os amigos no dia seguinte no trabalho. E nós, repito, temos o privilégio de conversarmos com o Rei do Universo. E o que nós fazemos? Nós negligenciamos essa oportunidade enorme. Eu gostaria de falar um pouco sobre um pequeno vídeo que eu assisti de um pastor americano chamado John Piper. E ele estava falando sobre a oração, e ele falou assim, Deus, ele nos deu a autoridade na oração para trazer, olha isso, para trazermos à existência coisas que não irão existir se nós não orarmos. Ele fala, se você não se aproveita de um privilégio tão grande como esse,
você está cometendo um erro colossal. Ele usa a palavra colossal. Como alguns não conhecem a palavra colossal, quer dizer enorme. Cometemos um erro enorme. Imagine o dia que você puder falar com Cristo cara a cara e ele te mostrar e falar assim, lembra aquele dia que você passou necessidades? Não? Eu estava ali do lado pedindo, só esperando você pedir ajuda que eu ia solucionar teu problema. Né? Então, estou dando apenas um exemplo, Pessoas estão indo à sepultura, você sabe que eu estou falando é verdade, porque você vê na TV, na internet, numa revista, no jornal, se você ainda lê uma coisa tão antiga, enfim, conversando com médicos, psicólogos, psiquiatras, você sabe, pessoas estão indo à sepultura hoje, porque elas dizem que não tem com quem conversar. A solidão esmaga de verdade, e as pessoas chegam a cometer suicídio, infelizmente. E mesmo que não cometam suicídio, elas cometem um pequeno suicídio, vamos dizer assim, diariamente, por causa da solidão. A tristeza que atinge até os órgãos da pessoa. Sim, Provérbios diz que um sorriso é saúde para os ossos, né? Você imagina o choro, o que faz com o corpo, né? Cada um na sua, um fazendo bem, outro fazendo mal, mas voltando, você pode falar com Cristo, você entende o que é esse privilégio. Algumas pessoas dizem assim, mas ele não responde. Ele responde através da Bíblia em primeiro lugar, não é só. Em primeiro lugar, através da Bíblia. Ele responde falando a nossa mente? Sim. Quantas vezes Deus já fez isso comigo? Mas, preste bem atenção, como nós podemos saber que é Ele que está falando conosco e não é o inimigo de Deus? Ou não é os nossos próprios pensamentos? Na nossa própria mente que está fazendo um truque para nos enganar. Quando nós ouvimos essa mensagem em nossa mente, ela tem que estar de acordo com o que a Bíblia diz. Se ela estiver em desacordo, então não é a voz de Deus. O mesmo Deus que inspirou a palavra, é Ele quem vai falar com você. Se a voz for diferente, o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 1, ele fala, você recebeu o evangelho, mesmo que seja um anjo que trouxe para você, se estiver em desacordo com o resto do que Deus falou, não aceite. Ok? Então, com isso, nós teríamos uma mente mais saudável e equilibrada, nós teríamos diante de nós esclarecido os caminhos de Deus, a vontade dele. Agora, mais uma vez, eu quero falar, a oração não é sinônimo de pedido, tá ok? Pedir, na oração é uma conversa com Deus, é para ter comunhão com Deus, é para ter proximidade de Deus. Eu estou falando aqui, em outras palavras, a oração deve ser usada para pessoas que amam a Deus. As que não amam, naturalmente, elas nem querem orar, porque elas não fazem questão de ouvir a voz de Deus. Elas preferem acreditar na voz dos búzios, das cartas e coisas semelhantes, né? Então a pessoa tem Cristo, olha a opção dela. O que ela vai escolher? Olha, você pode ouvir a opinião de Cristo, o que Cristo tem a dizer. Ou você pode escolher os búzios, por exemplo. Ver o que eles querem dizer, os astros. Deixa eu pensar. Eu quero ouvir os búzios. Eu confio, eu gosto, sabe? Eu vou lá. Só isso. Só isso. Ela tem Cristo de um lado, os búzios do outro, as cartas, das cartomantes, sei lá mais o que, né? A clara do ovo, a borra do café, etc. Tem várias maneiras, né, de se manifestar, de se comunicar com esse universo espiritual. Isso tudo é demoníaco, nós sabemos. Às vezes é burrice, não vou culpar o diabo de tudo, porque às vezes ele vai ficar bravo comigo, porque às vezes nem é ele, é a própria insanidade da pessoa
que a leva a acreditar nessas coisas, né? Então, mesmo que você, de um lado, você tenha a escolha de ouvir o que uma imagem de pedra vai comunicar para você, do outro lado você tem Cristo. Os dois nunca ficam no mesmo lado. Cristo é exclusivo, tá ok? Quando você olha para o lado de Cristo, ele está sozinho, porque ele é exclusivo e único. Do outro lado, aí você pode ter, sei lá, o que você imaginar. Várias e várias coisas que as pessoas acreditam que vão comunicar o bem para elas, né? Essa semana, 2 dias atrás, lá no Facebook, de novo, alguém fala, alguém conhece uma benzedeira aqui no bairro? Aí as pessoas começam a responder rapidinho. Benzedeira, precisa, né? Porque Cristo, ou ele está ocupado, ou ele não se importa, tem que ser uma benzedeira. Então, nós estamos aqui no canal Espiritualidade Cristã, trazendo luz para as pessoas. Isso é vitória, isso é poder. Nós estamos aqui brincando e nós não estamos concorrendo, sabe, como partidos políticos de direita e de esquerda. Cristo é o único Senhor. Só Cristo realmente te ama. Só Cristo é eterno. Agora, se você escolhe outras alternativas, sinto muito por você. Você está perdendo seu tempo e você vai, mais uma vez, ser enganado e não sei as consequências disso. Só sei que não são boas. Tá? Não se tira a luz das trevas. Você tira a luz da luz. Quando você fala assim, uma fonte de luz, dali você tira a luz. Uma fonte de trevas, você tira trevas. O que não vem de Cristo, trevas. E você olha lá em Gênesis capítulo 1, uma das primeiras obras de Deus foi separar a luz das trevas. Uma das suas primeiras obras. Deus ama fazer isso, separar a luz das trevas. Você está gastando tempo em oração com Deus. A oração não é uma reza, você tem que ficar parado em um lugar, repetindo as mesmas palavras. Não, você ora o tempo todo, a hora que você quiser. Ora durante os seus negócios. Olha o que eu falei, durante, não falei nem somente antes, tem que orar antes, mas ora também durante as suas atividades, converse com Deus, peça a opinião de Deus sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre a sua vida, sobre as suas decisões. Ok? E ele vai, se você for sincero, ele vai responder. Ah, eu estou te falando disso que eu li num livro? Não, eu experimentei. Ó, quando você for ler a Bíblia, todos que estão ali são testemunhas de Deus. Eles não estão falando assim, Pedro não está falando assim, eu vi Moisés dizer que Deus assim, não, eu conheci Deus. Ele é desse jeito. O que João escreveu, ele fez questão de falar, eu vi a palavra, eu toquei na palavra. Né? Os discípulos passaram fome ao lado de Jesus, passaram frio ao lado de Jesus. Então, quando eles falam do que eles experimentaram, desse poder divino, poder sobrenatural. A oração disponibiliza a nós poder divino. Deus não gosta daquela frase, nós somos só humanos, né? O homem sem Deus é só humano. O homem com Deus é um homem, é um ser com acesso à divindade, acesso livre à divindade. E aí Deus faz coisas maravilhosas, inéditas. Você pode esperar coisas inéditas, só que essas inéditas não estão em contradição com o que já foi falado, isso é importante. São adicionais, mas não contraditórias, ok? Você está experimentando coisas adicionais? Eu espero que sim, porque eu estou. Eu estou buscando a Deus de uma forma diferente do passado, não contrária à Bíblia, mas a melhor e mais superior ao que eu fazia antes, conhecendo Deus, que Deus é um oceano de conhecimento. Nós podemos ficar aqui 80, 90 anos e falar, eu conheci só um pouquinho de Deus. É isso que nós temos que falar. Conheci só um pouquinho de Deus. Agora, para encerrar o vídeo, as pessoas que dizem, mas se eu visse Deus face a face, seria muito melhor. Gente, daqui a pouco nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos ver o rosto de Jesus. Veja,
mesmo que, repito, você viva 90 anos sem ver o rosto de Jesus, você vai passar a eternidade vendo Jesus. A eternidade é só um pouquinho de tempo que nós estamos conversando com ele assim, sem vê-lo, mas daqui a pouco nós vamos vê-lo. Então, ore, agradeça, né? As pessoas insistem a não orar para agradecer antes do alimento, não orar para Deus agradecendo por um novo dia, ou pelo perdão dos pecados, que tem que ser diariamente. Não orar para abrir o coração a Deus e falar o que está sentindo, não expressar os seus desejos. Você não expressa os seus desejos ao Criador, ele já sabe, mas ele quer ouvir que você voluntariamente fale para ele as coisas que você está esperando. A fé, ela é a prova, ela é esse firme alicerce das coisas que nós esperamos. O apóstolo Paulo falou, um firme alicerce, sabe? Então, quando a pessoa fala assim, por que você está esperando isso? Você tem alguma base para experimentar, para esperar essa coisa? Eu tenho. A minha fé, ela é um firme alicerce. Ela é uma base firme para esperar as coisas que estão prometidas. Que Deus perdoe os nossos pecados, que nós possamos voltar a Ele mais e mais em oração, fazendo disso um hábito, fazendo disso algo espontâneo, né? Como diz, assim como o girassol, ele aponta ali naturalmente para o sol, o nosso ser, a nossa mente, ela vai se voltar naturalmente para Cristo depois que nós passarmos por esse processo intenso de oração. Agora eu peço o seu like, melhor, é o YouTube que está pedindo para que esse canal cresça, você precisa dar o like, é gratuito, se inscreva no canal, também é de graça, deixe seus comentários, que isso colabora com o canal. Nós temos falado, se você tem um pedido espiritual, não é de oração, não estamos aqui pedindo, se você tem pedido de oração, mande para nós. Não, nós não estamos falando isso. Se você tem alguma necessidade de um conselho espiritual e você não quer que vejam o seu nome, então você mande um e-mail para nós, tá? E vai aparecer nosso e-mail aí na tela. Se você pode falar abertamente, então você escreve em nossos comentários o que para o canal é melhor, porque o YouTube está vendo que você está tendo participação, está tendo atividade no canal, e aí ele começa a mostrar esse vídeo para outras pessoas, e dessa forma o canal vai crescer mais e mais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.